Box de texto responsivo no After Effects de uma maneira muito rápida e fácil de fazer. Deixa eu te mostrar. Eu aprendi esse truque com meu amigo Rafael Folk, quando ele fez uma participação no canal do meu outro amigo, Adriano, no canal Aedicas, onde tem muito conteúdo muito legal sobre After Effects. E se você vier aqui no YouTube e procurar sobre o canal Aedicas, você vai achar esse vídeo aqui, onde ele ensina uma técnica bem parecida, mas eu vou acrescentar algumas coisas e alguns detalhes que quando ele fez esse vídeo ele não adicionou e que eu acho que pode ser bem interessante, que vai dar mais detalhes de acabamento e também vai trazer uma questão que eu acho bem interessante com relação a uma certa variação que acontece quando você anima esse tipo de box de texto. Então, o primeiro passo que eu preciso fazer para fazer essa animação aqui é criar a animação de texto. Como é um box de texto responsivo, ele vai reagir à animação que o texto fizer. Então vamos começar pela animação de texto. Então eu vou criar uma comp nova aqui. Nessa comp eu vou fazer um layer de texto. Eu gosto de habilitar aqui o Title and Action Safe, para ter uma referência da onde é o centro. Como o layer de texto, o anchor point não vai no centro do layer, vai mais para baixo, eu uso essas referências para ter uma ideia se eu estou realmente centralizado ou não. Ok, aqui eu vou adicionar uma animação e vai ser uma animação de escala. Se eu fizesse de opacidade, por exemplo, não ia funcionar, porque a opacidade ela não muda o tamanho do layer, ela só esconde algumas coisas. Então aqui, em escala, eu vou colocar 0%, isso vai fazer com que o meu texto suma completamente, mas aqui no Range Selector eu vou mudar algumas opções. Eu vou colocar aqui o modo Ramp Up, isso vai fazer com que aconteça uma escadinha de escala. E depois eu vou colocar aqui no offset uma animação de menos 100% até mais 100%. Isso vai fazer com que a animação já aconteça. Mas como eu quero que tenha um certo easy, eu vou adicionar aqui no easy, não lembro qual dos dois é, mas vou tentar o low. No easy low, acertei, 100%. Dessa forma ele vai começar rápido e vai terminar lento, como se tivesse uma curvinha de desaceleração que deixa o movimento mais gostoso de assistir. Feito isso, a gente tem a base que a gente precisa para criar o box. E o box é muito rápido e muito fácil de fazer. Primeira coisa, eu estou usando o FX Console, que é um plugin que deixa tudo isso mais rápido ainda. E é um plugin gratuito que você pode baixar no site da Video Copilot. Mas você pode fazer manualmente também, caso queira, acessando o menu de efeitos e procurando os efeitos que eu vou falar. Primeiro deles, Fast Blur. Vamos aplicar um Fast Blur e vamos desfocar um pouco tudo que a gente tem aqui. Segundo efeito, Levels. O Levels a gente vai usar no canal alfa, ou seja, na transparência do layer. E daí o que eu vou fazer é puxar essa abinha aqui, para esse lado. Na verdade eu estou enganado. Vou puxar essa aba para esse lado. Olha só que reação estranha que acontece. Ele tira toda a transparência do texto e mostra aqui um box cheio de detalhes, de cores, que tem a ver com o formato original do texto. Agora, o que eu vou fazer é adicionar um preenchimento, ou seja, um fill, que é um efeito também. E nesse fill, você pode adicionar a cor que você quiser. Nesse caso aqui, eu não lembro a cor que eu fiz, mas eu acho que era um branco, será? Bom, não importa, deixa eu ver aqui. Um roxo, tudo bem. Vou colocar um roxinho. E depois, por último, a gente vai adicionar um CC Composite. O CC Composite é um filtro muito legal e muito útil, porque o que ele faz é, depois de aplicar uma série de efeitos em um layer, você pode devolver a forma original do layer depois de todos esses efeitos, que foi o que aconteceu aqui, né? A nossa forma original era essa, a gente aplicou um monte de fios em cima, e quando a gente aplica o CC Composite, ele volta com o layer original por cima de tudo isso, o que é muito bacana. Só de fazer isso, a gente já tem
a nossa caixa de texto responsiva. Vocês estão vendo? Conforme o texto se forma, a caixa se forma atrás também. Só que agora eu vou adicionar 2 detalhes que eu acho muito interessante e que vão fazer bastante diferença nessa animação. Primeiro detalhe, bordas arredondadas. Acho que uma bordinha arredondada faria bem aqui, né? Eu fiz isso de uma maneira muito simples. Eu adicionei um Simple Shocker, que é esse carinha aqui, ó. Quando você adiciona ele dá uma comidinha de borda. Eu não gosto de deixar muito forte, porque daí ele dá uma serrilhada. Se você for ver aqui, ele começa a dar uma serrilhada meio estranha. Mas, se você deixar um 90%, 80%, ele vai arredondar a borda, vai ficar bacana e não vai serrilhar demais. Agora, o outro detalhe, ele tem a ver com uma coisa muito interessante. Se você observar, o meu box ele é totalmente responsivo, ou seja, aqui eu tenho letras que nenhuma delas desce para baixo, não tem perninha, ou seja, a área delas é daqui para cima. Só que a partir do momento que eu tenho o G, que é uma letra que tem a perninha para baixo, o box aumenta de tamanho. E isso pode incomodar um pouco, principalmente em palavras que têm muitas letras com formas muito diferentes. O box dá uma sambada meio esquisita e isso me incomodava muito. Então eu descobri uma maneira de fazer com que isso não aconteça, que eu vou te mostrar aqui. O que você vai fazer é o seguinte: vamos adicionar um caractere especial que tenha uma forma que ocupe bastante espaço, tanto para cima quanto para baixo, porque isso vai evitar que tanto letras maiúsculas quanto letras com perninhas interfiram na animação desse box. O caractere que eu dei uma pesquisada antes e achei interessante, eu já esqueci, mas vou tentar lembrar. Não, esse não. Eu tinha visto esse cara aqui, ó, o cifrão geralmente é o que funciona. Eu acho que pode ser o arroba. Tá vendo? O arroba, ele não vai tão para cima, mas também não vai tão pouco para baixo. E eu achei melhor do que esse caractere aqui. Mas, de toda forma, além de adicionar ele, a gente pode dar uma pequena escala nele, que daí ele vai ocupar uma área maior de altura que todos os outros layers. E isso já ajuda no efeito que eu quero. Feito isso, eu só preciso esconder ele, mas manter ele lá de alguma maneira para ele continuar interferindo na forma. Então o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou voltar aqui no meu texto de layer, vou adicionar um novo animador e nesse animador eu vou colocar uma escala e uma transparência e uma posição. Então, na prática eu vou adicionar todas as propriedades e vou deletar as que eu não quero. Então tá bom, aqui ó, Anchor Point não preciso, posição eu vou usar, escala eu vou usar, esse eu não vou usar, rotação eu não vou usar. A outra coisa que eu vou fazer é vir aqui em avançado, mudar as unidades de porcento para index, porque isso vai fazer com que eu consiga, com esse Range Selector, selecionar só o primeiro caractere. Estão vendo? Quando eu coloquei aqui no end o número 1, ele já me mostrou aqui, ó, posso ir por aqui também, né? Ele me mostrou que a minha seleção vai daqui até aqui. E é exatamente isso que eu quero. Porque daí, o que eu vou fazer é o seguinte. Primeira coisa, aqui na escala, eu vou reduzir a escala dele, a escala X, para 1. Não pode ser 0, porque 0 faz com que ele desapareça totalmente e daí o software não tem referência. Então, eu vou colocar 1. Se eu fizer 1, ele vai ficar com um pequeno defeito ali, né? Então, eu vou baixar a opacidade. Só que ele está em uma posição incômoda, porque ele está tornando a borda mais larga para a esquerda do que para a direita. Então, eu vou mover ele no eixo X. Agora, quando a animação acontece, ela acontece de uma maneira muito mais linear e ela não sofre interferência das letras como ela estava sofrendo antes. Se você gostou dessa técnica, eu tenho certeza que você vai adorar essa outra técnica de box de texto mais complexo, mas da mesma forma responsivo e muito interessante de fazer. Eu vou liberar esse tutorial na próxima semana. Você já conhecia essa técnica? Se você curtiu, deixa um comentário ou compartilha com alguém que esteja precisando. Um grande abraço e até a próxima!